Olá e sejam bem-vindos a esta entrevista da UTAD TV. Hoje vamos falar com um jornalista com maior trajetória internacional. Carlos Fino tornou-se conhecido pelos inúmeros trabalhos em zonas de guerra e de conflito. Iraque e Afeganistão foram alguns desses países. Numa carreira recheada de diversas experiências, foi correspondente em Moscovo e nos Estados Unidos da América. Mais recentemente editou o seu livro Portugal-Brasil, Raízes do Estranhamento, onde explora a dificuldade dos dois países que num passado não tão distante. Hoje falamos de jornalismo e da relação Portugal-Brasil. Bem-vindo, Carlos Fino. Desde já agradeço a disponibilidade por estar aqui connosco. Antes de abrirmos o seu livro, vamos falar um pouco da sua carreira enquanto jornalista. Licenciou-se em Direito, mas foi no jornalismo que se instalou. Foi uma decisão momentânea ou algo que sempre cultivou desde pequeno? Bom, na realidade eu não terminei o curso de Direito, estudei Direito em Portugal e na Bélgica, mas não cheguei a terminar o curso. E isso é uma regra muito comum em diversos cursos ligados ao Direito ou às Letras. Jornalistas surgem muitas vezes desses cursos inacabados. Quanto à minha tendência para o jornalismo, ela já vinha de antes. E justamente pelo facto de eu não ter encontrado em Direito aquilo que eu procurava. Na altura, em Portugal, não havia curso de jornalismo, nem havia curso de Sociologia, que era a minha segunda opção. Por isso eu fui para Direito, mas constatei rapidamente que aquela não era a minha vocação. Portanto, assim que eu pude, eu enveredei e comecei a trabalhar com jornais e foi por aí que fiz a minha carreira. Uma carreira feita a partir da prática e não a partir de uma formação prévia. Estamos num estúdio de televisão. Pode recordar-se de alguns dos seus primeiros anos neste meio da televisão? Bom, a televisão foi uma chegada. Eu cheguei à televisão depois de passar por jornais e pela rádio. Eu comecei pelos jornais e pela rádio. A televisão veio a seguir e foi uma circunstância de vida, porque eu já estava na Rússia em 1980 e quando surgiram os Jogos Olímpicos de Moscovo. Sempre, como tudo que se relaciona com a Rússia e com o Ocidente, envolvidos, já não se recorda, mas estiveram envolvidos em grande polémica. E, portanto, o facto de eu estar em Moscovo era uma oportunidade para a televisão portuguesa de ter alguém que pudesse reportar essa situação. E foi assim, a seguir ao 25 de Abril, também, quando houve mais abertura de Portugal para com os países do leste da Europa, e em particular a União Soviética, houve uma visita de diretores e o presidente da RTP da altura, o João Soares Louro, já falecido, e eu estando em Moscovo, fui bater à porta do hotel dele e disse: eu estou aqui, vocês por acaso não precisam de um correspondente na Rússia? E foi assim que eu comecei a trabalhar com a RTP, começando a reportar sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos de Moscovo. O episódio em Moscovo concedeu-lhe grande prestígio e destaque, uma vez que assistiu à queda da União Soviética, ao renascimento da Rússia. Nesta altura que a Rússia está na ordem do dia, já se conseguia imaginar em 1991, acho, que uma invasão desta escala? As coisas correram, paradoxalmente, muito bem com o fim da União Soviética, porque graças ao Gorbachev e graças à ponderação da direção política russa da altura, um país daquele tamanho, de 11 fusos horários e com mais de 120 nacionalidades diferentes e integrando as mais diversas regiões, e tendo arma nuclear, desfazer-se um país dessa dimensão, nessas circunstâncias, sem ter havido grande possibilidade de confronto, nessa altura tudo se passou de uma forma mais ou menos pacífica, foi um grande acontecimento termos conseguido fazer essa transição, ou ter-se conseguido fazer essa transição sem chegarmos ao ponto de uma catástrofe nuclear.
No entanto, logo a seguir começaram a surgir conflitos por tudo o que era a ex-União Soviética, não é? E até na vizinhança, como o caso do Afeganistão. Mas houve muitas coisas que ficaram mal resolvidas em 91 e a partir do fim da União Soviética. E nós estamos ainda, digamos, a viver hoje as consequências dessa transição não inteiramente resolvida. Claro, parece que os ocidentais prometeram ao Gorbachev, na altura, que não haveria avanço da NATO até às fronteiras da Rússia. A Rússia precisa de um espaço de segurança para poder assegurar que ela tem as mesmas condições de repostar a um eventual ataque nuclear. A guerra não se justifica, invadir um país não se justifica. Isso é condenável e é contra o direito internacional. Mas, por outro lado, essas questões da segurança têm que ser tratadas. Se elas não forem garantidas, digamos que a guerra não tem justificação, ela tem causas. E nós temos que estar atentos a essas causas. Isto não pretende com isto justificar nada. Os crimes de guerra têm que ser julgados e têm que ser averiguados, mas também não podem ser só de uns contra outros, tem que ser para todos. Só há direito internacional se o direito for aplicado a todos. Esteve presente na Primeira Guerra da Chechênia, em 1994, no Kosovo, em 1997 e no Afeganistão, em 2001. Pode-nos dizer qual foi o episódio que mais o marcou, talvez destas três? Bom, são sempre as coisas mais marcantes, são sempre as consequências trágicas da guerra. Portanto, são as vítimas, não é? São os resultados dos canhões e dos mísseis, não é? Eu teria que lembrar agora, mas tenho presentes vários. No Afeganistão, o que mais me impressionou foi digamos, a raiz profunda das identidades nacionais, que não pode ser menosprezada. Porque quando a gente quer impor à força, por forças externas, um regime a qualquer país que não tenha em conta a herança cultural, psicológica, sociológica desses países, traz sempre mau resultado. Como vimos, aliás, no Afeganistão, ao fim de 20 anos de ocupação, os últimos 20 anos, estão lá os mesmos problemas que não foram resolvidos. Não é pela força que se conseguem impor regimes externos a diferentes países. Isso talvez seja uma das coisas que mais me marcaram ao observar no terreno, não é? Mas depois tem múltiplos episódios, mas que no fundo, são episódios menores, apesar da tragicidade que eles provocam nas pessoas comuns. E isso é o que mais faz pena, não é? Por exemplo, no Azerbaijão, eu lembro-me de ver famílias azeris em fuga, fugindo de forças arménias e vice-versa, que eram reproduções, no fundo, da Sagrada Família, que nós tanto cultuamos, não é? Eram um casal com um filho, nascido não se sabe bem em que condições e sem qualquer proteção. Acho importante passar essa cobertura mediática para quem está do outro lado da televisão, digamos assim? Sim, certamente, porque a humanidade faz-se com o conhecimento e o conhecimento é universal, não é? Portanto, acho absolutamente necessário. Isso é a missão do jornalismo. Se eu não reconhecesse isso, não seria jornalista, não é? Portanto, eu acredito na missão da informação, embora ela hoje esteja cada vez mais condicionada e limitada, a ponto de nós nos podermos interrogar se ainda há um papel para o jornalismo de guerra. Falemos agora no Iraque. O Iraque pode-se afirmar que foi uma das guerras mais importantes do século XXI, uma vez que envolveu duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, contra um influente país árabe no coração do Médio Oriente. No sentido, quando se vê a vizinhança do ataque, nesse momento como é que se gera a emoção e a razão?
não se gera propriamente, é o que acontece, é o que for acontecendo, não é? Nós vamos gerindo à medida que as coisas vão correndo, não é? Às vezes, talvez, até tomando decisões excessivamente arriscadas. Nós estivemos na mira dos canhões americanos. Houve um míssil americano que foi dirigido contra o hotel Palestina, onde estava a nossa equipa. Atingiu um andar abaixo, onde estava a televisão do México. Morreram jornalistas. E eu só estou aqui por acaso. Um dos seus livros mais icónicos foi A Guerra em Direito, em 2003. Para um estudante do jornalismo ou de comunicação, o que é que um estudante pode encontrar de oportuno nesta obra? Eu teria que me lembrar do que é que diz o livro. Não sei bem, eu não gosto muito de ter essa missão de didática, de dizer para os outros o que é que os outros têm. Eu acho que eu deixo isso à apreciação dos próprios jornalistas, não é? É um relato que vale o que vale, da minha própria experiência, nesse cenário, não é? E até um pouco mais amplo do que isso. É difícil falar da sua própria escrita, não é? Acho que vocês, se acharem interessante, poderão acolher ali alguma informação que provavelmente pode ser útil, não é? Útil para quem quiser perseguir um repórter de guerra ou um jornalista em geral? Eu acho que é útil em geral, porque o repórter de guerra é um item dos vários que tem o jornalismo. Portanto, eu acho que isso não só para o repórter de guerra, não é? Não sei se eu hoje, passados tantos anos, já quase 20 anos, não é? Mais de 20 anos, se eu hoje escreveria a mesma coisa da mesma forma, não é? É mais um documento de época. Em palcos de tanto sofrimento, acho que se deve ter sentido ou até deparado com dilemas éticos sobre o que devia ou não ser mostrado para quem está do outro lado. Pode recordar-se de algum momento Tenho um momento no Iraque que eu recordo claramente que essa questão se colocou. Houve um ataque de um míssil americano num bairro de Bagdá e havia pedaços de corpos espalhados e eu decidi não mostrar. Portanto, porque era demasiado chocante para quem está deste lado? Não sei, acho que isso não adianta muito explorar esse lado. Nós temos que ter uma noção da contenção e do respeito pela vida humana e pelos outros, e que isso não deve ser um elemento para exploração das emoções fácil e acho que até moralmente pouco justificável. Como é que se prepara uma reportagem no meio de caos, não é? Como é que se descreve a adrenalina de estar em direto, assim, numa zona de conflito? Bom, como é que se prepara? Nós temos que ter as condições básicas, não é? Quem vai para o mar, havia sem terra. Portanto, nós, no caso do Iraque, tínhamos, eu e o Nuno Patrício, não é? Tínhamos as coisas básicas essenciais, que era um videofone, que era uma invenção recente, que permitia entrar via satélite, entrar ao vivo, em direto. É a primeira vez que isso surge assim, tinha essa possibilidade. Portanto, nós tínhamos isso, estávamos num quarto do Hotel Palestina, que foi assim arranjado à última da hora também, mas, portanto, isso foram preparativos prévios, nós tínhamos que estar ali, tínhamos um gerador que produzia a própria energia para não falhar, e tínhamos um armário cheio de vitualhas, portanto, de abastecimento das coisas básicas que nos podiam sustentar. Portanto, esses foram assim os preparativos, a basezinha de que falava o Essa. O resto gera-se na altura de acordo com a formação de cada um. Ou seja, quando estamos como jornalistas num campo de guerra, pensa-se se é pai, se é amigo, se é filho? Eu acho que não há uma regra, não é? Isso depende muito de cada um, e cada um vai gerindo as suas próprias condições. Eu não vejo que haja... É preciso ter noção e conhecer-se um pouco a si próprio, não é?
No meu caso, eu estava até bastante desiludido profissionalmente e havia assim, eu estava, e por razões até da minha vida pessoal e profissional, eu acho que eu estava, não sei se eu posso dizer isto, mas eu estava disponível para morrer. E, portanto, isso dava-me uma tranquilidade que talvez outros não tenham devido às suas próprias condições absolutamente respeitáveis. Portanto, agora, eu, nas condições psicológicas em que eu me encontrava na altura da minha na própria vida pessoal, eu estava, no fundo, sentia-me à vontade porque a única coisa que me preocupava verdadeiramente era se não morresse, isto é, se ficasse mutilado, se ficasse ferido, etc. Mas isso depende muito de cada um, não é? Mas quando termina, digamos assim, sai-se com um maior respeito pela vida? O jornalista sai acrescentado? Bom, sai marcado pela experiência. Não sei se fica com maior respeito pela vida. O que é a vida? E a vida vale a pena ser vivida, certamente. Contrário à guerra, sim. Não à guerra, absolutamente. Que avaliação faz do jornalismo neste tempo de guerra? Isso é muito complicado, porque é assim, é paradoxal. Por um lado, nós temos cada vez mais meios técnicos que nos permitem fazer coisas maravilhosas, cobertura, montagem, etc. Já estamos muito avançados e cada vez parece que estamos mais avançados nessas tecnologias, mas, por outro lado, as tecnologias trazem a possibilidade de manipulação total. E, por outro lado ainda, há a tentativa de controlo do poder político sempre presente. E ela é cada vez maior hoje em dia. O caso, por exemplo, dos jornalistas embedded do lado americano na guerra do Iraque, quer dizer. E depois a psicologia que se cria, como acontece agora com a guerra da Ucrânia, de criar um estado de espírito que não permite sequer uma reflexão ponderada e minimamente distanciada dos acontecimentos. E isso é absolutamente necessário para o jornalismo. Se nós não tivermos essa capacidade de nos distanciarmos do estado de espírito criado por razões políticas, estratégicas, militares, de criar, transformar o outro no inimigo e no estranho e no alvo a abater, se nós jornalistas não tivermos a capacidade para minimamente nos colocarmos de fora e ter um olhar minimamente ponderado, sem que isso seja lavar as mãos, mas ao mesmo tempo distanciado dos poderes em confronto, aí então qual é a finalidade do jornalismo e qual é a razão do jornalismo? O jornalismo tem que absolutamente manter essa capacidade de distanciamento. Falemos agora do seu mais recente livro, Portugal, Brasil, Raízes do Estranhamento. Estranhamento é uma palavra um bocado forte para definir dois povos que muitas vezes se consideraram irmãos. A que é que se deve esta razão desta distância, mais do que física e geográfica? Agora temos quantas horas para falar? Mais algumas. Essa questão do estranhamento é justamente porque nós somos muito próximos. Quanto mais próximos, mais estranhos. Porque do outro lado do Atlântico está um outro Portugal. É diferente hoje em dia, porque tem outras realidades que nós não temos. Tem os índios, não é? E tem os descendentes dos escravos negros. Essas realidades nós não temos. Mas nós projetamos e conseguimos projetar no Brasil a nossa própria alma. A alma portuguesa foi projetada no Brasil. E ela está lá ainda hoje. Ela é um valor patrimonial e material que precisa de ser preservado e defendido. E é por isso que nós somos tão idênticos e ao mesmo tempo tão diferentes. E é isso que explica o estranhamento. Mas nós temos que estar atentos, porque essa projeção da cultura portuguesa, o património material e imaterial português no Brasil, não está a merecer da parte de Portugal a devida atenção. E o que é que os brasileiros estão a fazer? Eles estão a
a assimilar esse passado português como se ele não fosse português. Eles estão a apagar a memória portuguesa e a origem portuguesa desse património. E nós temos que estar atentos para que isso não aconteça. Até porque o Carlos escreve que o Brasil tem vergonha da herança portuguesa. Sim. Como é que explica isso? Há várias razões. É assim, para já, quem fez a independência do Brasil foram os portugueses do Brasil. Dom Pedro era português, Dom João VI era português. Toda a elite no século XIX, há 200 anos atrás, que fez a separação, eram portugueses. Os índios e os escravos não contavam. Portanto, quem contava era quem mandava, e quem mandava era a elite portuguesa, de origem portuguesa. E eles, para se diferenciarem, fizeram um truque, que é o antilusitanismo. Eles que eram os portugueses, eles inventaram o antiportuguesismo para justificar a separação. Está a ver como isto é um emaranhado que só pode criar estranhamento. Mas para que ele seja ultrapassado, a gente tem que falar dele. É como um problema psicológico, não é? Enquanto você não tiver a coragem de nomear, não é? De falar disso, o problema não é ultrapassado. E nós só teríamos a ganhar se essa questão fosse encarada. Eu espero, sinceramente, que seja o contributo do meu livro. Acha mesmo que as próprias academias aceitaram bem esta nova teoria ou nova perspectiva que teve? Não, há ideias instaladas de um lado e do outro que o livro pode chocoalhar, como dizem no Brasil. Não há xenofobia do brasileiro em relação ao português. Eles até acham engraçado. É um antilusitanismo histórico. Não se aplica sequer ao Portugal contemporâneo, porque graças à União Europeia e ao desenvolvimento que Portugal teve desde a entrada de Portugal na União Europeia para cá, o Portugal transformou-se e os brasileiros começaram a achar importante vir a Portugal. Muitas vezes antes, os brasileiros não punham o pé em Portugal quando vinham à Europa. As classes média ou as classes altas brasileiras iam a Paris, ou iam à Itália, ou iam a Londres, não vinham a Lisboa. E esse distanciamento criado pela história foi tão grande que eles agora chegam e ficam espantados e quando veem aqui as suas próprias raízes. Os portugueses consomem muito da cultura brasileira, desde os filmes, novelas, ainda hoje música. Ao pequeno almoço tinha bossa nova. Pois é. E não se vê o contrário, não se vê às vezes Claro, os brasileiros a procurar a eles nossa são cultura. absolutamente dominantes. Eles é que dominam a comunidade dos países de língua portuguesa. Eles são hegemónicos e são antropofágicos. Eles estão a devorar Portugal. Estão a devorar Portugal no sentido cultural. As nossas construções no Brasil são absorvidas pelos brasileiros como se fossem deles. Não, está a ver? Ouro Preto e Diamantina são criações do espírito brasileiro. Não é? A língua é a língua brasileira. E se nós não estivermos atentos a isto, a nossa memória histórica no Brasil vai-se embora. Atenção, universidades. Como é que acha que se conseguia haver uma aproximação destas duas potências de língua portuguesa? Grande projeto para o futuro. Acho que isso seria esplêndido, seria ótimo. Acho que é isso que nós também estamos a perder, não é? Porque não pode haver só essa hegemonia brasileira que está... Portugal também tem que fazer por isso e não está a fazer. Portugal ficou intimidado, o que é um paradoxo, quer dizer, nós que tivemos essa alma, dessa grandeza, de chegar a todo lado, e se mais terra houver a lá chegar, como diria o Camões, e que tivemos esse projeto de grandeza, hoje parece que ficamos intimidados com o tamanho do Brasil. São só 8 milhões e 500 mil quilómetros quadrados, não é grande coisa, pá. Quer dizer, se nós temos que olhar para isso, não é, como a defesa da nossa própria identidade e da identidade brasileira, porque eles seriam mais brasileiros se fossem menos anti-portugueses. É verdade. Muito obrigada, Carlos Fino. Agradeço desde já a disponibilidade. Eu é que agradeço. E parabéns pela preparação. Você estudou a matéria. Obrigada. Chegamos ao fim desta entrevista. Carlos Fino, um jornalista e escritor, que passa em revista anos de carreira e de experiências completas. Muito obrigada.